Graça e paz, meus irmãos. A leitura diária de hoje se encontra em João capítulo 4, no verso 42. Vamos ler comigo. E diziam à mulher: agora não mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos lá. De que mulher que se trata? Capítulo 4 de João, ele relata o encontro de Jesus no poço de Jacó com a mulher samaritana. Né? E para a gente entender um pouquinho o que acontece nesse relato todo para chegar a esse ponto do povo dizer que agora verdadeiramente nós sabemos que este é o Salvador do mundo, a gente precisa voltar um pouquinho atrás na história. Tá? Começa lá em João capítulo 3, no verso 22, porque um pouco antes do verso 22, Jesus fala com Nicodemos. Explica para Nicodemos que precisava nascer de novo, que era nascer do Espírito, enfim. Ele dá ensino a Nicodemos e chama os seus discípulos para ir para a Judéia. Né? E de lá ele sai. Aí na sequência existe o relato de João Batista, né? Que uns judeus com alguns discípulos dele começam a debater sobre a questão do batismo, né? Enfim, acontece esse relato. Mas lá, Jesus na Judéia, os fariseus sabiam que ele batizava mais. Né? E aí, incomodado com isso, chama os discípulos e vai para Galiléia. Esse caminho para Galiléia, Jesus precisava passar por Samaria. Para ser mais preciso, ele ia passar pela cidade de Sicar. Né? E cansado da trajetória, no caminho, ele para do lado do poço de Jacó. Né? Havia um poço ali, ele cansado da trajetória, para. E nisso vem uma mulher samaritana. Essa mulher, ela vem pelo horário, meio-dia mais ou menos, buscar água. E era coisa que não era muito comum ali acontecer. E aí Jesus ele pega e pede para ela água. Né? E, enfim, tem todo o relato ali, vocês sabem bem da história, né? Para a gente chegar no ponto do versículo 42. Mas tem um detalhe que eu quero abordar para os irmãos aqui, para os irmãos entenderem a profundidade do chamado da pessoa. Ok? Enfim, acontece dentro do relato, Jesus mostra para ela que ele era a água da vida, correto? Chama ela e fala para ela chamar o marido dela, ela fala que não tinha marido, e ele vai lá e argumenta com ela, e ela reconhece que Jesus era um profeta. Ok? Aí ela começa a argumentar com Jesus sobre a adoração. Porque eles adoravam lá no monte de Sicar, né? Os samaritanos adoravam lá, e os judeus adoravam em Jerusalém. E nesse debate, nessa argumentação, o Senhor Jesus fala com ela o seguinte, vamos lá no versículo 21, de João capítulo 4. Olha que interessante. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, aquele problema passado, ele começa a mostrar que é no povo judeu que haveria de vir a salvação. Os samaritanos nada mais eram que o povo de Israel que haviam se misturado. Lembra que houve a divisão do povo de Israel? O povo do sul e o povo do norte? Judá e mais uma outra nação, que agora não consigo lembrar o nome, e as outras tribos acima, certo? Eles haviam sido desolados, né? Sido exilados, né? E aí houve as misturas. Porém, o povo judeu se permaneceu. Correto? Aí ele fala isso. Aí, olha o versículo 23 o que fala. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Olha que magnífico que Jesus fala para ela. Seguindo, versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um pouco antes, antes dele decidir ir para a Judéia e depois ter que sair da Judéia e ir para a Galiléia, onde ele estava? Ele não estava falando com Nicodemos? Ele não estava comentando com Nicodemos que já precisava nascer de novo e nascer do Espírito? Olha o que ele fala para a mulher samaritana. Olha que grandeza da mensagem. Jesus mostrando aos povos, às pessoas, independente da etnia, né? Que no caso os samaritanos haviam se misturado, independente desses pormenores. O Senhor estava abrangendo a todos, falando com todos da salvação. Vamos seguir aqui. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha como ela fala com o Senhor. Vamos ver a resposta de Jesus? Versículo 26. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Olha que grandeza. Naquele momento, chegaram os discípulos e se admiraram em vê-lo falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Mas olha o versículo 28. Quanto à mulher, olha só, olha que precioso. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo.
Independente de todo o relato da aproximação de Jesus com a mulher samaritana, o que havia acontecido de primordial? Ela havia reconhecido que Jesus era um profeta. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas. Aí ela fala da adoração, né? Argumenta com Jesus porque, poxa, ele é um profeta, então eu posso questioná-lo porque ele tem a sabedoria vinda dos céus. Né? Aí ele questiona o Messias e ele diz, mas esse sou eu. Esse sou eu. E quando ela entende isso, aí chega aos discípulos, né, e ficam naquela situação, ela não perde tempo. Ela larga o cântaro e volta para sua terra, para o meio do seu povo, e anuncia. Vamos ler a partir do versículo 28, e vocês vão entender a grandeza desse texto. Vem comigo. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo. Vejam um homem que me disse tudo o que já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Versículo 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, disso do povo, dela ir lá anunciar e o povo vir. Versículo 31. Os discípulos pediram para Jesus, dizendo, coma, mestre, come. Mas ele disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Versículo 33. Então os discípulos começaram a dizer entre si, será que alguém lhe trouxe algo para comer? Versículo 34. Observa, a mulher foi, anunciou, o povo dela veio até Jesus, onde Jesus estava. Olha a sequência. Versículo 34. Jesus lhes declarou, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que obra é essa? Vocês vão entender. 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam. Vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Em outra versão vai dizer assim, os campos brancos já estão. Né? Porque a flor saiu, né? Já está pronto para colher. 36. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna. Para que se alegrem ao mesmo tempo e que semeia o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro um ditado. Um é o que semeia, outro é o que colhe. 38. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalham, e vocês aproveitam do trabalho deles. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito. E ele disse tudo o que já fiz. Olha o que ela havia dito. O Senhor falou tudo o que eu já fiz. Eles creram, porque não ficou nada oculto. Versículo 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Olha, meus irmãos, 2 dias. E olha o argumento que Jesus fez, eles ouviram, e eles gostaram, e falaram para Jesus, fique conosco. E Jesus ficou com eles 2 dias. 41. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. Versículo 42. E diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Onde a nossa lição quer chegar com isso? Nós não estamos estudando até os confins da terra sobre a grande comissão do Senhor Jesus? Aqui no capítulo 4 de João, na verdade, Jesus está mostrando que quando se conhece e reconhece o Senhor, além de profeta, e sim como Cristo, como ela reconheceu, e recebe isso, vai e anuncia as boas novas. É algo novo, que toca, que transforma, que move o nosso ser, dá vigor, dá vida. Ela foi e anunciou ao seu povo. E olha o que aconteceu. O povo veio da cidade e foi até onde Jesus estava. E no argumento que Jesus foi falando sobre a comida e tudo mais, eles gostaram e chamaram Jesus para ficar com eles. E Jesus ficou com eles mais 2 dias ali na cidade. Irmãos, Deus te chamou. Deus lhe deu a água da vida que jorra como uma fonte incessante de dentro de você. Se Ele te chamou e te fez fluir esse manancial, é para você ir anunciar. É para você mostrar as boas novas com a coragem e audácia como essa samaritana teve. Olha, o relato vocês conhecem, eles não se combinavam, os judeus com os samaritanos, mas Jesus alcançou-os através dessa mulher. Um momento oportuno. Não tem o texto lá de Timóteo que fala insta a tempo e fora de tempo? Jesus, a tempo e fora de tempo, ele anunciou a salvação nele. Ela recebeu e foi correndo, largou o cântaro. Olha, ela parou o que estava fazendo, abandonou aquilo que estava fazendo, com um desejo ardente no coração de mostrar para o seu povo
que ele era o Messias. Traz aquele povo junto a Jesus e aquele povo recebe da mesma maneira. É tocado. O que te falta para cumprir o que esse estudo maravilhoso tem nos apresentado? O que te falta? Qual o seu medo? Veja que não há argumentação que justifique, muitas vezes, nós ficarmos estacionados. Ela tentou argumentar com o profeta que ela imaginava, porém ele mostra, assim, mas eu sou o Cristo, porque ela argumentando sobre a adoração no monte, ele fala, mas haverá um momento que nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque Deus quer que eles que o adorem em espírito e em verdade. E ela viu isso, poxa, mas eu adoro em espírito e em verdade. Quando ele fala assim, então sou eu sou o Cristo. Porque ela fala, eu sei que haverá de vir o Cristo. Porque quando Jesus toca nisso, toca no âmago dela, porque ela queria isso. Era o desejo dela de receber espiritualmente essa verdade, essa fortaleza, esse gosto, esse prazer, porque ela não tinha prazer na vida dela. E aí o que ela fez? Correu a anunciar, poxa, eu recebi tamanha graça. Aquilo que sempre me tocou, que eu sempre quis, ele confirmou comigo. Então venham ver. Aí o versículo 42 eles falam, agora não é pelo que você disse, e sim pelo que nós vemos e ouvimos. É através de mim, através de você, que vidas serão tocadas e transformadas para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? Amanhã nós temos mais. Um abraço, fique com Deus.